Olá, pessoal. Vocês sabiam que a ciência está cheia de pessoas incríveis que contribuíram muito para a melhoria de várias coisas que temos na sociedade? Nos próximos minutos, eu e o Luiz vamos falar um pouco sobre um desses gênios, August Krog. Isso mesmo, Luca. Auguste Krog foi um cientista dinamarquês que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1920. Mas antes de falar sobre isso, vamos conhecer um pouco mais sobre ele e seu incrível trabalho. August Krog nasceu em 1874 na Dinamarca, e desde muito cedo ele era fascinado pela natureza e decidiu estudar ciências biológicas. Ele achava o aprendizado extremamente fácil e tinha uma mente muito inventiva e questionadora. Seu grande interesse eram os animais, especialmente os insetos, que ele colecionava e cujo comportamento ele estudava com grande perspicácia. Posteriormente, cursou zoologia, pois foi inspirado por um amigo da família que era doutor nessa mesma área. E logo se destacou pelos seus estudos. Em 1895, ele escolheu se especializar em zoofisiologia e logo depois, em 1897, foi aceito como assistente no departamento de Christian Bohr. Esse ano marcou o início de sua carreira científica. Como ele era muito habilidoso com experimentos práticos, Bohr deu liberdade para ele mobilizar o laboratório. Nesse tempo de trabalho, eles publicaram alguns estudos juntos. Um estudo notável do qual ele participou foi o da descoberta do efeito Bohr, que diz sobre os mecanismos do transporte de oxigênio pela hemoglobina. Uma das grandes contribuições dele foi na resolução de um debate da época de como era o transporte de oxigênio dos alvéolos para o sangue. Bohr acreditava que era de modo ativo, mas Krog provou que era por difusão simples, o que causou problema na relação deles. Porém, não foi isso que fez ele ganhar o Nobel, mas sim outro estudo. Então, pessoal, o trabalho de Krog foi revolucionário na área da fisiologia e fez ele ganhar o prêmio Nobel. Foi sobre o funcionamento dos capilares para a oferta de oxigênio aos músculos em momentos de atividade. Na época, acreditavam que a maior oferta de oxigênio para os músculos ocorria com o aumento do fluxo sanguíneo, mas com alguns cálculos e experimentos, Krog demonstrou que isso não se sustentava, pois, com o aumento da velocidade na passagem do sangue, menor era o tempo para ocorrer a difusão de gases, o que comprometia a oferta de oxigênio ao tecido. E a partir disso, ele iniciou uma série de experimentos injetando tinta em músculos de animais e estudando esses tecidos. Com isso, ele observou que os músculos em estado de repouso apresentavam menos capilares abertos do que os que foram submetidos à atividade física. Assim, ele concluiu que a oferta de sangue e oxigênio aos músculos se dava por um mecanismo de regulação da quantidade de capilares abertos. Ou seja, quanto maior a atividade e, consequentemente, a demanda por O2, maior a quantidade de capilares abertos. Isso mesmo, ele descobriu como os capilares, os menores vasos sanguíneos do corpo, regulam o fluxo sanguíneo nos tecidos. Para Krog, era importante que resultados de pesquisas com potencial para aplicações práticas também fossem utilizados na sociedade. Essas explicações descobertas por Krog permanecem ainda hoje no livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Lá estão descritas as meta-arteríolas que possuem músculo liso regulando a passagem de sangue por capilares. Além disso, tal descoberta também é muito importante até hoje para entender a fisiologia muscular, uma vez que sem entender o mecanismo de funcionamento dos capilares, não é possível entender como o músculo é suprido por oxigênio durante atividades físicas. Essas descobertas ajudaram a entender melhor várias condições de saúde e contribuíram para o avanço de diversas áreas da medicina e da fisiologia em geral, além de terem rendido para Krog o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1920. O trabalho de Krog não parou por aí. Ele foi um cientista nato e um devoto ao trabalho experimental, tendo muitas outras contribuições, como a ajuda na fabricação da insulina e todas as outras já comentadas aqui. Apesar dele ter morrido em 1949, seu legado continua até os dias de hoje, não só pelo que foi apresentado, mas também porque o Instituto August Krog em Copenhague continua operante. Enfim, ele contribuiu significativamente para a ciência e para a medicina, influenciando estudos posteriores em fisiologia, biologia e até na medicina esportiva. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre a importância do fluxo sanguíneo ou do fornecimento de sangue aos músculos, lembre-se de Auguste Krog, o cientista que ajudou a revelar estes segredos. Exatamente. Infelizmente, o tempo é curto para abordar toda a versatilidade desse cientista e nós vamos ter que parar por aqui. Essas foram as principais referências que guiaram o nosso podcast e nós esperamos que você tenha gostado. Obrigado por ouvir.